Olha nós em mais uma aula de Ciências Humanas para o Enem, trabalhando História, o componente curricular de História, que é uma forma de interdisciplinar toda a ciência humana. E hoje, lembra que eu trabalhei Idade Média, Idade Moderna? Na Idade Moderna, nós vimos que nós tínhamos as grandes navegações, não eram as grandes navegações? E hoje eu vou trabalhar para vocês, olhem na tela, eu vou trabalhar a aula de número 10 de Ciências Humanas, nós iremos trabalhar o Brasil Colônia. Então, nessa aula de número 10, eu, professor Beto, aqui estarei com vocês, aqui, ó, professor João Herbert, mas vocês sabem que todos me conhecem como professor Beto. Estarei trabalhando essa aula 10, essa aula de Ciências Humanas, e nesta aula nós iremos ver um pouco sobre o Brasil, porque lá na Idade Moderna nós tivemos as grandes navegações. E as grandes navegações trouxeram aqui para a nossa região portugueses. Portugueses esses que chegaram até as Américas, conquistaram essa terra aqui, fizeram as capitanias hereditárias, e depois começaram, como eles não descobriram o ouro, igual os espanhóis descobriram, eles começaram um processo de plantação, um grande plantation. Qual foi o produto utilizado naquele momento? Qual foi a monocultura? A cana-de-açúcar. Então, fiquem ligados, porque hoje, a nossa aula, eu trabalhei mapas memoriais, ou mapas mentais aí com vocês, para a gente ver os principais tópicos, porque eu estou fazendo um resumão aqui desse período chamado Brasil Colônia. Olhem na tela para vocês. Na tela para vocês, hoje a nossa aula vai falar sobre Brasil Colônia. E aí nós já observamos que a Europa, no final do século XIV, século XV, passa por uma crise da Idade Média, vimos a crise que foi a Idade Média, que vai mudar a estrutura dentro da Europa. A Idade Média já não era mais aquele sistema feudal, fechado, começa a se expandir, nós temos o renascimento cultural, renascimento científico, renascimento urbano, e nós temos aí uma forma, no final da Idade Média, os homens começaram a navegar. E a Europa precisava crescer economicamente e se expandir. Foi o sistema capitalista nascente que encontraram as soluções para atender muitas dessas necessidades. E aí nós vamos ter a expansão marítima do século XIV e XV. Mas deixa eu falar aqui para vocês, vem cá, falando aqui com vocês. Quando nós falamos sobre expansão marítima, essa expansão marítima, ela estará dentro do sistema. Qual é o sistema capitalista? Como é que é chamado o início do sistema capitalista, hein? Compra e venda de mercadoria. Mercantilismo. O sistema capitalista era chamado de mercantilismo. Como ele começa a surgir, que ele substitui o sistema feudal, ele é chamado de mercantilista. E a expansão marítima ela vai estar junto com o mercantilismo e junto com as monarquias nacionais absolutistas que nós vimos na aula passada. Então, esse desenvolvimento capitalista ele vai impulsionar a este comércio marítimo. Então, fatores econômicos, sociais, políticos, culturais vão concorrer para essa expansão marítima e comercial da Europa. A Europa não é mais aquele pedaço. E sabe quais foram os dois países que partiram para isso? Portugal e Espanha. Então, aquela península tão pequena onde fica Portugal e Espanha, ela se expande através do seu comércio ultramarinho, comércio além mar. E aí, novas rotas comerciais começam a ser descobertas. Por quê? Lembrando que, neste período, Constantinopla tinha sido tomada pelos turcos otomanos. Então, com a queda de Constantinopla, nós temos ali um período da história que vai ser o final da Idade Média. Os turcos otomanos derrubaram o Império Romano do Oriente, que ainda estava de pé. Então, tem toda uma mudança. Olha o contexto de mudança que a Europa está passando. Aí, e o que os europeus procuravam? O que eles queriam além mar? Os europeus enfrentaram
todas as dificuldades para ir atrás de tempero, e vocês cozinhando com sazon, pelo amor de Deus, vocês cozinhando com tempero industrial, e os caras atravessaram o mar para ir atrás de pimenta do reino, anis, noz moscada e gengibre. Os caras atravessaram o mundo, enfrentaram dificuldades. Por quê? Não tinha sistema de conservante na Europa, e isso servia para conservar as carnes. Além dos artigos de luxo que eles vão, tecido, a seda era muito valorizada na Europa, o marfim, infelizmente muitos elefantes foram mortos para tirar aquele marfim dele, perfumes vindo do Oriente, especiarias, que eram os temperos, o cravo, a canela, noz moscada, gengibre, pimenta do reino, anis estrelados, coentro, mostarda, açafrão, tudo isso estava vindo da Europa e tinha um alto valor comercial, estava vindo do Oriente e tinha um alto poder comercial dentro da Europa. Tinha uma procedência lá do Oriente, esses temperos. Então, eles começam esse sistema de compra e venda de mercadoria, vai se caracterizar o mercantilismo. E aí que eu falei para vocês, sistema mercantilista, expansão marítima, não podia estar desatrelado dos reis absolutistas, dos estados nacionais. Lembrando que os reis absolutistas fizeram os estados nacionais quando eles centralizaram o poder, que os senhores feudais passaram o poder, que era descentralizado, todo fragmentado, eles passam para um poder central. E nesse poder central, nós temos os reis absolutistas. Aumentaria os poderes do rei, mantendo o privilégio da nobreza. Elevaria o lucro da burguesia. Nós tínhamos balança comercial favorável. Busca diretamente da origem. Começaram a povoar novas terras e explorá-las. Então, começa um processo de expansão. Esse processo de expansão, eles queriam balança comercial favorável, eles queriam vender mais e comprar menos. Então, eles começam a produzir outros elementos nas suas colônias. Começam a produzir. Os materiais, essa produção, ela vai aumentar o privilégio da nobreza. Por quê? A nobreza, ela não produz, ela está ali, ela está para administrar. Quem estava produzindo era justamente essa classe social que surge na Idade Média, que era a burguesia, que eram os comerciantes, que moravam nos burgos, que eram cidades medievais. Então, isso vai criar, aí é onde eu quero chamar a atenção para vocês. Isso cria um atrito entre a elite, a nobreza e a burguesia, que vai culminar com as revoluções burguesas, lá do século XVIII, e vamos ter a queda dos reis absolutistas, bem simbolizado com a Revolução Francesa, de 1789. Tá bom? Mas isso daqui, mais para frente, a gente vai ver. Bem, nós sabemos que essa expansão comercial foi começada por Portugal e Espanha. Portugal e Espanha. E com isso eles dividiram a terra no meio. Dividiram a terra no meio. Só para vocês terem uma ideia, Portugal e a Espanha, eles sentam e eles fazem a bula intercoeteira em 1493. A bula intercoeteira é essa daqui do Traçadion, que está aqui atrás de mim, aqui, ó. Essa aqui do Traçadion, é a bula intercoeteira, certo? Só que Portugal viu que ele poderia perder terras, então eles vão chamar o Papa novamente, porque sempre tem a igreja para chancelar isso daqui. Aí eles assinam em 1494 um novo tratado, que é essa linha aqui, lilás, aqui, essa linha lilás, que vai ser o Tratado de Tordesilhas. Sabe o que significa, gente? Portugal e Espanha
basicamente dividem a terra no meio e dizem, daqui para oeste será da Espanha e daqui para leste pertencerá a Portugal. Só que eles abriram um mapa assim, ó, na mesa, e dividiram, fizeram um tratado. E esqueceram que o globo é em forma esférica. E do outro lado, onde eles iam se encontrar, como ficou? Aí nós vamos ter uma confusão tão grande quando eles começaram a navegar para cá, que em 1529, eles tiveram que assinar um novo tratado chamado Tratado de Saragoça, para definir essa região aqui, aonde se limitaria a Espanha e onde se limitaria Portugal. E com isso, Portugal e Espanha saíram conquistando o planeta Terra, gente. Você não tem uma ideia do que foi isso. Aqui, ó, a Península Ibérica, aqui na pontinha da Europa, a Península Ibérica, Espanha e Portugal fica aqui, ó, nesse pedacinho de terra. E daqui desse pedacinho de terra eles saíram conquistando a África, a América, toda a América, conquistando a Ásia, conquistando o mundo, conquistando o comércio desse mundo, criando colônias, escravizando o povo da África, fazendo um sistema de plantation no Brasil. E aí é quando eles começam a colonizar essas terras, colonizar a América. Portugal e Espanha estavam colonizando a América. Portugal colonizando isso, o que nós chamamos de Brasil. E a Espanha colonizando o restante da América. Até que, no início do século XV, em 1500, olha aí na tela para vocês, coloquem na tela aí para vocês olharem bem de pertinho essa chegada. Essa chegada de Cabral em 22 de abril de 1500. E aí eles vão dar nome para o Brasil. Ah, vai ser Monte Pascoal, Ilha de Santa Cruz, Ilha de Vera Cruz. Aí depois eles vão dar ao Brasil. Vocês sabiam que a certidão de nascimento que Portugal considerava do Brasil era a carta de Pero Vaz de Caminha? Quando ele comunica ao rei de Portugal sobre o achado das terras brasileiras, ele faz uma carta, eles seguem para a Índia, né? Mas ele faz uma carta e manda uma caravela entregar ao Brasil, dizendo, olha, nós descobrimos aqui uma terra, é assim, assim, assado. E aí ele manda para o rei de Portugal. O primeiro local a ser ocupado vai ser Porto Seguro. Vai ser Porto Seguro. Então, nós temos aqui, vem cá comigo, aluno, nós temos aqui esse processo de chegada dos portugueses ao Brasil. Aí eu pergunto para vocês, os portugueses eles começaram a colonizar o Brasil logo que eles chegaram? Em 1500? Não, fizeram uma carta, foram para as Índias, estavam fazendo comércio com as Índias, não interessava muito esse processo de colonização. Só que o Brasil ele começa a passar por invasões estrangeiras, porque outros países da Europa estavam interessados nessas terras. Ingleses, holandeses, franceses, todo mundo de olho nessa terra, porque eles disseram, não pode ser assim, o mundo dividido em Portugal e Espanha. Aí, em 1530, 30 anos depois, começa a se mandar expedições, chamado guarda costeira, expedições para tentar proteger a terra. Como eles viram que poderiam perder a terra, em 1534, eles lançam as conhecidas capitanias hereditárias. Essas capitanias hereditárias elas são criadas em 1534. Já existia, Portugal já tinha capitania hereditária? Já, em outras partes, em outras ilhas que eles dominavam.
no Oceano Atlântico aí. Eles já tinham. Mas eles trazem esse modelo para o Brasil e percebam aqui como é que eles dividem a capitania hereditária. Eles pegam uma faixa de terra. Aqui a gente está vendo pequenininho, mas imagina cada pedaço dessa faixa de terra. E o Brasil só era isso daqui, sabe por quê? Porque esse outro lado pertencia a quem? Devido a esse tratado aqui, o Tratado de Tordesilhas, pertencia a quem esse outro pedaço? Todo aqui onde nós moramos hoje. Pertencia à Espanha. E aí é dividido em capitanias hereditárias e dado para os donatários, para cuidar dessas capitanias hereditárias. Aí nós temos a invasão francesa, depois as capitanias hereditárias não deram certo, eles criam o governador-geral, centraliza o poder, depois cria a figura do vice-rei para centralizar o poder, era uma representação direta do rei aqui nas capitanias, era a voz do rei aqui nas capitanias. Então, nós temos essa estrutura e começa um processo de colonização do Brasil. As capitanias de São Vicente e Pernambuco, elas começam a produzir cana-de-açúcar e elas deram certo, as outras não deram. Então, eles disseram, olha, então, já que não foi achado pedras preciosas, ouro, vamos produzir açúcar nas capitanias hereditárias. E começou um grande processo massivo de produção de cana-de-açúcar. Nós temos uma nova fase do Brasil. Português gostava de trabalhar? Gostava muito não de trabalhar. Para isso, eles começam um processo de escravidão de povos que eles tinham conquistado em outra parte do oceano, do outro lado do oceano, lá na África. Nós temos os povos africanos, que a Igreja Católica disse que eram descendentes de Canaã. Lá da Bíblia, lá de Noé, o filho de Noé que foi amaldiçoado e tudo. Depois dê uma lida na Bíblia que vocês vão entender melhor isso daí, essa parte da maldição do filho de Noé. E eles disseram, olha, já que eles são descendentes do filho de Noé, então eles são passivos a serem escravos. E o Papa faz uma bula papal autorizando Portugal a escravizar os africanos. Até porque a igreja pregava que não existia vida abaixo da linha do Equador. E essa mão de obra ela é trazida para o trabalho braçal dentro das fazendas. Era um trabalho tão duro, tão pesado, que a perspectiva de vida de um adulto era apenas de 10 anos. De tão pesado que era esse trabalho aqui. A mão que construiu o Brasil por 300 anos foi a mão negra. Porque qualquer deslize, eles eram um motivo de punição. Eram açoitados. E para fugir de todo esse sofrimento, alguns formavam quilombos. E esses quilombos, como foi aqui o do Vale do Guaporé, o quilombo do Quariterê, ou o quilombo do Piolho, que teve como liderança Teresa de Benguela, esses quilombos, eles se fortaleceram. Vão se fortalecer, só que a luta nunca deixou de existir. Quando nós chegamos no século XVIII, no século XIX, principalmente, alguns movimentos começam a surgir no Brasil chamados movimentos abolicionistas. Pessoas que estavam aqui, foram para a Europa, estudar fora, trouxeram novas ideias que não eram as ideias dos seus pais, coronéis, que ficaram aqui. E sob essa influência europeia, eles começam a ver que a escravidão era uma coisa atrasada. Era uma coisa que não era civilizada, que nos deixava atrás de outras nações que já tinham abolido sua escravidão, como foi o caso dos Estados Unidos. E aí também, nesse período, nós estávamos em plena Revolução Industrial e estávamos em plena expansão do sistema capitalista. E nós sabemos que o sistema capitalista ele não pode existir
se não houver o consumidor. E grande parte dos brasileiros estavam escravizados, não eram consumidores. Então, precisava ser dado salário para essas pessoas poderem consumir o que o sistema capitalista produzia. Há escritores, jornalistas, políticos, professores, militares vão estar dentro do Congresso Nacional gritando pelo processo de abolição. O processo de abolição ele teve várias fases, ele teve várias fases da lei. Nós temos aí, a primeira lei vai ser a lei que proibiu o tráfico negreiro, de 1850. Ela proibiu o tráfico negreiro, não podia mais traficar negros aqui para o Brasil. A lei Eusébio de Queiroz. Então, quando se para o tráfico negreiro, aí eles vão comercializar os escravos entre eles aqui dentro. É claro que houve contrabando, não podia... Depois nós tivemos a lei do ventre livre, de 1871. O que falava a lei do ventre livre? A criança que nascer a partir dessa data, ela será livre. Porém, ela poderá ficar custodiada pelo dono da fazenda. Não deu certo muito a lei do ventre livre. Depois eles lançam, não, vamos falar da lei do sexagenário. A lei Saraiva de Cotegipe, tá, que vai ser criada por Manuel Dantas em 1884. E essa lei aqui, ela falava o seguinte, o escravo que completa 60 anos, ele será livre. Mas lembra que eu falei que a perspectiva de vida de um escravo era de apenas 10 anos de vida depois de adulto? Qual era o escravo que completava 70 anos dentro de uma vida tão sofrida? Poucos deles. Então, também foi uma lei para inglês ver. Até que, em 1888, no final do governo imperial, só no finalzinho do governo imperial, depois de muita pressão, vai ser assinada, em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea. Quem assina não é nem o imperador, é a filha dele, que estava em exercício aqui. E a Lei Áurea ela vai de encontro com a elite brasileira que vai se revoltar contra o imperador. Tanto é que, em 1889, um ano depois, nós teremos a proclamação da República. O Brasil se tornará uma república federativa. A implantação de um negócio lucrativo aqui. Nós temos aqui a cana-de-açúcar. Ela vai movimentar basicamente toda a economia colonial. Só no século XVIII que nós temos o ouro, a descoberta do ouro. Olha, os caras chegaram aqui no século XVI, passaram o século XVI todo, passaram o século XVII todo e nada de ouro. Mas quando chega no século XVIII que eles descobrem o ouro, vai ser um boom. Mas, enquanto isso, eles estavam tendo a lucratividade através da cana-de-açúcar. Não só da cana-de-açúcar. A mão de obra escrava dava lucro para eles, porque dava lucro pelo comércio que era feito com os escravos. As margens do plantation, nós temos aí, porque o plantation é uma monocultura. Monocultura baseada na escravidão, na produção, para exportação. Como é hoje a soja? Soja? Nós consumimos soja? Vocês aí que moram do lado de uma plantação de soja, vocês comem soja? Todo dia carne de soja? Ah? No máximo a gente utiliza o óleo de soja, né? Assim a cana-de-açúcar era para produção. A margem do plantation, a margem da plantação, começa a ser plantado o algodão, que era para a produção das roupas dos escravos, a princípio. Era para a roupa dos escravos. Com a Revolução Industrial, isso daqui vai começar a ser utilizado o algodão na indústria, aí ele vai começar a ter mais valor. Nós temos o tabaco, que ele é produzido no século XVIII, e quando chega no século XIX, nós vamos ter a borracha. E o café, que vai entrar no século XIX. Aí o café vai tomar conta, vai substituir o açúcar e vai tomar conta da monocultura brasileira. No século XVII, nós temos as drogas do sertão, que eram tiradas aqui da Amazônia. Lembra que lá no início da aula nós falamos sobre especiarias que vinham das Índias, vinham do Oriente. E daqui da Amazônia eles começam
a buscar essas drogas do sertão, que era justamente para comercializar na Europa. Mão de obra indígena, os jesuítas tomando conta desse comércio. Nós temos aí o sertão. O que era o sertão? Todo o interior do Brasil era chamado de sertão. Todo mundo que entrava no interior era chamado de sertanista. A entrada do pessoal no interior. Então, esse sertão não é aquele do Nordeste que nós conhecemos. Toda essa nossa região aqui era chamada de sertão. Aí começam as bandeiras. As entradas e bandeiras. As entradas eram oficiais. Era do governo. As bandeiras eram particulares. E as bandeiras, as entradas e as bandeiras não vão respeitar o Tratado de Tordesilhas que existia. Eles vão começar a entrar em terras espanholas, isso cria conflito. As expedições patrocinadas por particulares, essas bandeiras, também não respeitam o Tratado de Tordesilhas, e elas começam a adentrar ao sertão, opa, o sertão para cá, ao sertão do Brasil. O que eram os bandeirantes? Eram heróis ou era apenas assassino de indígenas? Heróis ou não? Fica a incógnita. Porque tinha as bandeiras de apresamento, as que pegavam os indígenas para escravizar, que foi utilizada muita mão de obra escrava indígena também, a de prospecção, que procurava metais preciosos, pedra preciosa. Nós tínhamos aí as bandeiras de comércio, que eram as denominadas monções, aquelas embarcações levavam comércio, eram verdadeiros supermercados ambulantes. O sertanismo de contrato, que era o combate às rebeliões, captura de escravo fugitivo, também que fazia parte, era papel dos bandeirantes. Inclusive, foi bandeirantes que destruíram o quilombo de Palmares, foi bandeirantes que destruíram o quilombo de Quariteri, aqui no Vale do Guaporé. Foram bandeirantes. Aqui na Amazônia, nós temos aqui Raposo Tavares chegando no século XVII. E no século XVII, aqui eram terras espanholas, indo para o sul. O padre Alexandre de Gusmão aqui vai vir aqui assinar o Tratado de Madrid, que define essa terra só no século XVIII, passa a ser portuguesa aqui. E aí nós temos o século XVIII, a descoberta de ouro. A descoberta de ouro foi a salvação de Portugal. Portugal estava numa crise muito grande e a descoberta de ouro no século XVIII vai ser fundamental para esse período. A administração das minas, o controle português, eles vão começar a utilizar também a mão de obra escrava, vão começar a definir impostos desse ouro. Esse ouro ele precisava ser controlado, o ouro que saía daqui. E esse controle do ouro vai levar às muitas revoltas. Aí eu trago para vocês a figura do Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal, que era o primeiro-ministro de Portugal, é ele que define a política do Brasil colonial do século XVIII, nesse período do ouro. É ele que define a derrama, é ele que define o imposto de 1/5. Aí nós vamos ter revoltas acontecendo. Revolta, como a revolta de Vila Rica no início do século XVIII. Pouco depois, os líderes foram presos. Felipe dos Santos, que era o líder da revolta de Vila Rica, vai ser preso. Mas nós vamos ter a Inconfidência Mineira no final do século XVIII e a Conjuração Baiana, que também vai ser no final do século XVIII. Isso vai sacudir a coroa portuguesa. Meus queridos, essa foi a nossa rápida aula. Eu vou fazer o seguinte, daqui a pouco eu vou voltar com vocês, porque eu vou fazer uma atividade com vocês, e aí dessa atividade eu vou passar também a atividade que vocês irão fazer na metodologia ativa de hoje, tá bom? Até lá.